Olá, eu não tô escutando nada. Olá, olá, olá. Perfeito. Bom, já tá aparecendo na minha tela também a apresentação? Beleza. Podemos começar? Beleza. Assim, eu não sei se eu tô escutando ou se tá sem som mesmo, aí eu vou ficar tentando acompanhar no chat aqui algum retorno. Mas será que a gente consegue fazer só um teste para saber se vocês tiverem de me interromper, eu vou escutar? Porque eventualmente eu vou perder eu vou suprimir essa tela com a tela da apresentação. Eu não tô escutando nada. Bom, vamos dar continuidade e aí eu vou ficar tomando conta do tempo pelo relógio aqui para tentar, caso eu fique na tela da apresentação, eu não consiga ver algum retorno. Beleza, vamos embora. Beleza, gente. Bom, hoje eu vou trazer um tema aqui, é minha quarta vez aqui na Campus Party. É a primeira vez no conforto do meu lar, então é um desafio tanto quanto diferente não ter o feedback da plateia, da audiência, da maneira que eu estava acostumado. Mas eu fico feliz aqui de estar compartilhando um pouco de conhecimento com vocês, tá? O tema da apresentação é Manual de Sobrevivência na Era da Transformação Digital. Eu acho que tem um pouco a ver até com o lema desse ano da Campus Party, dessa Digital Edition, sobre o Reboot the World, né? Ou seja, é uma forma de a gente estar também discutindo um pouco desse restart nas relações tradicionais de trabalho, tá? Então, qual que é a ideia da discussão? É falar um pouco do perfil desse profissional, do profissional de tecnologia ou de algum produto digital, como esse profissional qual que é o perfil que costuma ser um profissional que ajude a ele a romper uma barreira salarial ou romper ou conseguir um cargo mais estratégico, tático, nesse contexto de empresas com características de product companies, e aí a gente entra um pouco nessa discussão no decorrer da apresentação, tá? Bom, então, deixa eu dar um... Vamos lá. Meu nome é Lucas, né? Lucas Fagundes. Essas aqui são as minhas redes sociais. Fique à vontade para me seguir tanto no LinkedIn quanto no Twitter. Eu estaria hoje compartilhando o palco com Fernando Cardo, uma pessoa que trabalha comigo. Eu trabalho no Banco Itaú como arquiteto de soluções. E por uma questão de saúde, o Fernando não conseguiu participar conosco. Infelizmente, perde um pouco de riqueza no conteúdo, mas eu vou tentar suprir a falta que ele vai fazer aqui, trazendo alguns insights. Eu sou de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte e eu estou em São Paulo desde 2014, dentro desse contexto de desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de software. Eu trabalho com tecnologia desde 2007, tá? E aí, qual que é a discussão? Vamos começar. Chegou o momento de vocês pedirem um aumento de salário. Você fez uma auto-reflexão, você entende que você possui habilidades técnicas condizentes com o seu cargo. Você consegue entregar todas as tarefas que te desafiam e se sente confiante para pedir um aumento salarial, né? Você consegue convencer a liderança que você consegue receber uma determinada tarefa e você consegue entregar, né? Você é uma ótima pessoa para pegar um card, que a gente chama, dentro de contexto de desenvolvimento de software, uma tarefa e conseguir colocar ela na parte do quadro que diz que as tarefas estão completadas. Na parte das tarefas completadas, o famoso done.
você tem suas características, mas eventualmente você não consegue convencer as suas lideranças que aquelas características são suficientes para você dar o seu passo, para você conseguir um cargo de liderança, ou até a nível especialista, mas entendendo que o cargo de especialista numa grande empresa, ele tem características táticas e estratégicas também. Não é só uma pessoa que se entende como um desenvolvedor a jato ou um bombeiro de luxo, né? Aquele cara que apaga incêndio de madrugada, é um cara que está envolvido na tomada de decisão. O que está acontecendo, né? Por que eventualmente você está nesse cenário e você não consegue dar um próximo passo? Existe um estudo da ICMS, acho que eu consegui passar o slide aqui. Existe um estudo da ICMS Hiring Insights, né, que eles dão, como se fosse um relatório que eles apresentam todo ano, e um desses estudos dizem que, da percepção do recrutador, por exemplo, 94% dos recrutadores acreditam que uma pessoa que tem soft skills maduros, ele teria uma facilidade maior de encontrar um novo emprego, de evoluir essa carreira, quando essas características não têm tanta relevância, quando a característica do soft skill tem maior relevância do que a característica do hard skill, né? Entende-se soft skill como as capacidades interpessoais e hard skill como as suas capacidades técnicas. Então quer dizer o seguinte, né? Lucas, você veio aqui na Campus Party dizer que pare de estudar tecnicamente tudo que você está fazendo e passa a focar nas suas soft skills, né? Ou seja, um profissional de sucesso, ele depende de ser motivado, de ser educado, de ser uma pessoa empática, de ser uma pessoa responsável, de ter atitudes positivas. É esse que é o perfil do super profissional? Assim, respondendo, acredito que são habilidades que de fato são interessantes, são relevantes. Elas são de fato habilidades que são importantes dentro do mercado de trabalho, mas não são não é o diferencial. Assim. O que eu quero dizer é que todas essas características te habilitam como pessoa, te habilitam como ser humano, com relação ao seu papel na sociedade, né? Você precisa, como ser humano, ser uma pessoa educada, responsável, ter atitudes positivas, empatia, tolerância, todos esses atributos menos, como é que eu digo, menos tangíveis, né? São suas características como ser humano, é importante que você tenha elas. Mas quando a gente fala para dar um próximo passo na carreira, para romper aquele perfil técnico e passar a desenvolver um perfil mais tático, estratégico dentro de uma empresa, o que a gente está falando não é de um gap de skill. Possivelmente o que a gente está falando é de um gap de mindset. Ou seja, o que te diferencia, né, de uma forma estratégica pode ser a sua mentalidade e não das suas habilidades, tá? Beleza. Só um ponto importante para a gente separar alguns conceitos daqui para frente com relação à apresentação. Tudo que a gente falar daqui para frente pode variar de acordo com o seu contexto de trabalho. A valorização de determinadas habilidades variam de acordo com o seu contexto. O que eu quero dizer é o seguinte: existe, por exemplo, uma segregação de grupos, de equipes de trabalho, que chama Restaurant Topologies, que ele define características das equipes, das empresas, em 3 características, em 3 tipos de grupos, né, basicamente. Uma equipe patológica, que é aquela equipe que tem uma predisposição ao poder, é uma característica daquela organização. O que quer dizer que dentro daquela organização
A gente tem uma baixa cooperação, tem uma baixa tolerância assim, quando alguém vem trazer uma mensagem importante, aquele que a gente chama de matar o mensageiro, né? Eles matam o mensageiro, às vezes não querem ouvir nenhum tipo de sugestão. Um tipo de um contexto corporativo que se esquiva de responsabilidades, enfim, desencoraja a construir pontes, procura bode expiatório para culpar caso de falha. Então, essas são as características de uma equipe patológica. Existe uma equipe que a gente chama de equipe que se chama de burocrática. A classificação é burocrática. É uma equipe que tem predisposição ao microgerenciamento, ou predisposição a regras, né? Então ela tem a cooperação modesta, mensageiros, no caso, nem são mortos, né? Eles são insignificantes, são negligenciados. É uma equipe que limita as responsabilidades. Normalmente a responsabilidade está no processo e não nas pessoas. O cara carrega debaixo do braço o seu livro do processo, e tudo que ele responde é com base no processo, não com base no benefício estratégico daquelas decisões para a companhia. Então essas são as características da empresa com equipes burocráticas. E por fim, existe a geradora, aquela que tem uma predisposição por desempenho. Então, equipe altamente competitiva, cooperativa, quer dizer, os mensageiros são treinados, na verdade, não são nem mortos, nem negligenciados, são mensageiros que têm, são bem-vindos, né? Os riscos são compartilhados, são construídos pontes. No contexto de falha, as falhas são investigadas em função da melhoria do processo, e não para caçar, para matar os responsáveis. E as novidades são aceitas e implementadas. Então, essa é a característica, de acordo com o Run Rest Run, da equipe geradora. Então, assim, a gente vai tentar focar como é que você vai se desafiar nesse contexto. E o que eu quero dizer é o seguinte: se você não tem um perfil patológico, nem um perfil burocrático, pode ser que a sugestão de imediato, porque é muito difícil isso sendo bottom-up, a gente causar essa transformação, que às vezes o perfil da empresa não é uma empresa com perfil de transformação, uma transformação digital, tá? São equipes que têm um tipo de gestão mais tradicional. E aí, uma pergunta aqui do Messi Oliveira: essas tendências mais preponderantes em iniciativas privadas? A gente tem empresas públicas com esse DNA de transformação digital, ou núcleos de empresas públicas com esse DNA, mas de fato, dentro da minha visão do mercado de trabalho, eu acho que é um pouco mais escasso do que o mercado privado, que tem todas as startups, as grandes empresas se posicionando como tech companies, como product companies, enfim, até eu vejo aqui dentro dos patrocinadores a Magalu como um grande exemplo dentro desse contexto, o Globo, enfim. Então são empresas que são reconhecidas por estar dentro desse modelo de disrupção. Então eu acho que, respondendo com o meu achismo, eu acho que sim, é mais preponderante em iniciativas privadas, tá? Então, assim, se você não é patológico e tampouco burocrático, talvez faça sentido você procurar oportunidades em equipes geradoras para conseguir ter um contexto que você consegue aflorar um pouco mais as suas habilidades, suas características, as suas oportunidades, tá? Então, empresas com características patológicas ou burocráticas podem ser hostis às pessoas cujas características sejam motivadas por resultado. Então, essa é a primeira mensagem importante aqui da discussão. Então, aonde que você vai encontrar esse tipo de oportunidade, né? Voltando aqui um pouco para a pergunta do Messi. Deixa eu só, aqui é um pouco mais do que eu já tinha comentado, então acho que não vale a pena a gente continuar nesse slide. Então, equipes geradoras
são um pouco mais comuns em product companies. E aí, o que são product companies? Product companies são empresas que conseguem, dentro de um vou entrar aqui numa definição de Marty Kagan, que é o autor do livro Empowered, que é um livro que tem feito muito sucesso entre os executivos das empresas que estão bem engajados com a transformação digital. Quem vem do mundo de TI, está em startup aqui, que está acompanhando a palestra, com certeza já deve ter ouvido falar desse livro. É um livro que está sendo estimulado tanto na alta liderança das empresas, quanto a nível de execução mesmo. Nível. Então é um livro bem famoso, e ele diz que product companies, então, são essas empresas que conseguem inovar de maneira consistente o tempo inteiro. Eu vou dar esses exemplos: Apple, Google, Netflix, Tesla, a Amazon, inclua aí a Magalu e a Globo no contexto, entre os patrocinadores aqui do evento, como empresa que eu acho que está dentro dessas características. Aí, puxando sardinha de onde eu venho, eu também acredito que uma empresa que eu trabalho, ela tem essa característica, é o trabalho vital. E aí é o seguinte, por que, né, então, por que equipes, nesse contexto gerador, essa classificação de REST Run, ela ficou bem descrita num livro que se chama Accelerate, também, que é um livro bem famoso dentro dessas empresas digitais, que ele trata muito conceitos de DevOps, como é que as equipes têm que se comportar, enfim, como é que trabalha em questões de métricas. Ele tem uma série de insights interessantes. Mas por que dentro das product companies a gente vai ter um estímulo maior para equipes geradoras? Porque essas empresas já têm dados suficientes, já têm informação suficiente para entender que empresas que têm um ambiente que forneça uma segurança psicológica, né, que tem um ambiente de aprendizagem, que tem aceitação ao fracasso como uma oportunidade, que apoia, que mantém apoiando as suas equipes, aumentando as suas equipes de uma maneira a desenvolver uma comunicação altamente colaborativa e sincera, né? Se concentrando nos comportamentos e nos processos, ao invés das pessoas em si, né? Ou seja, não trata uma pessoa como ser imutável, já entendeu que, ao aplicar de maneira correta essas práticas, o sucesso da empresa e a felicidade do funcionário estão positivamente correlacionados, o que significa que, às vezes, algum tipo de gestão pode entender que uma empresa de sucesso significa ter pessoas infelizes do ponto de vista da segurança psicológica, né? Pessoas pressionadas, ou que pessoas felizes correspondem a uma empresa com insucesso, né? Uma relação inversa. Então aqui eu tenho uma relação de ganha-ganha, né? Desculpa, gente, eu tô com uma rinite e eu tô meio fanho também. Espero não prejudicar aqui a minha dicção, que vocês consigam me entender perfeitamente. E aí, o que significa? Então, quer dizer que Product Companies só contrata talentos tops, não sei o que, tal, com esse tipo de característica. O RH, ele consegue identificar lá na contratação que uma pessoa, ele tem uma característica geradora, ele não é patológica, não é burocrática. Não é bem assim, né? O segredo dessas empresas não está na contratação de talentos geniais. Elas têm esse tipo de talentos geniais porque habilitam que essas pessoas trabalhem de forma empoderada. Então, quais são os pilares da Product Companies? Eu estou fazendo essa contextualização do cenário para a gente entrar um pouco mais no perfil, para entender exatamente, para não parecer alguma coisa muito ilusória. De repente eu falo, você precisa de ter determinada característica, e a pessoa já vai falar, imagina, cara, na minha empresa isso nunca vai funcionar. Porque talvez nunca vai funcionar por característica da empresa mesmo, né? Não porque tais características elas não são devidamente, não são valorizadas em outros ambientes. Então,
Falando dos pilares da Product Companies, a gente tem basicamente 3 pilares. O pilar de tecnologia, que considera que a tecnologia como capacitadora essencial do negócio, e não como um mero tecnologia como um custo, né? Ela faz parte da necessidade do resultado. Então, ela acaba trazendo para o time de tecnologia o encorajamento a pensar como um stakeholder, né, como uma parte interessada com o cliente, não só como um time que é subserviente ao negócio. Tá? No contexto da liderança e da gestão, o pilar da Product Companies, ela caracteriza gestão, liderança como um processo para criar um ambiente para as pessoas trabalharem de forma empoderada, assim, através de inspiração, motivação, compartilhamento do contexto estratégico, que é a garantia que as pessoas tenham acesso às informações estratégicas da empresa. E no questão da gestão, é na definição dos objetivos, não dizendo de maneira totalmente, trazendo a liderança na mão trazendo a decisão na mão de poucas pessoas, o que cada um tem que fazer. Então eu defino os objetivos e os resultados chaves daqueles objetivos, para como que a gente consegue identificar que aqueles objetivos foram alcançados. E aí a gente traz para o time a oportunidade de se responsabilizar por o atingimento daqueles objetivos. Então, assim, eu não estou dizendo para cada equipe o que cada um vai fazer. Eu estou dizendo quais são os objetivos. Aí começa a fazer uma escada, né? A nível corporativo, a nível da empresa, quais são os objetivos. Cada departamento olhando para os objetivos da empresa, traça seus próprios objetivos, e cada equipe olhando para os objetivos do departamento, ele vai definir também a forma de contribuir com toda essa visão do produto, a visão estratégica, a visão de negócio da companhia. Deixa eu voltar aqui para a tela para ver se tem mais pergunta. Opa, obrigado, Messi. É isso. Então, assim, a nível de liderança e gestão, essas são as características dentro das Product Companies. O pilar mais importante, o empoderamento, né? É tornar as equipes empoderadas para resolver os problemas, de forma que elas consigam resolver os problemas que são identificados na visão do produto, né? E não só não é uma equipe, naquela característica que eu comentei no início, que vai só receber uma determinada tarefa e cumprir aquela tarefa com excelência, né? Não basta só receber uma tarefa e cumprir essa tarefa com excelência, né? É preciso entender o impacto e o resultado e como é que aquilo vai contribuir com a visão estratégica da empresa. Isso dificulta um modelo de desenvolvimento de um produto que a gente chama de over-the-wall engineering, que é, assim, é autoexplicativo o termo, né? Engenharia de cima do muro, que significa, por exemplo, um time de negócio, um time de marketing tem uma ideia, define as regras para aquela ideia, ele tem a percepção da necessidade do cliente, só ele tem essa percepção. Ele entrega essa percepção, essas regras para um time de requisito ou para um product owner. No contexto do time de requisito, ele é simplesmente um tradutor da linguagem de negócio, numa linguagem técnica, ele não toma decisão nenhuma, 0 decisões, ele só implementa num nível mais abstrato. Para o time de desenvolvimento, de fato, entregar os artefatos, né, dos produtos, mas quem definiu ali foi totalmente time de negócio. No time de PO, né, ele ainda tem uma flexibilidade de definir prioridades, aquela coisa toda, mas de fato ele também ele não é responsável pelos resultados, ele é mais uma pessoa que controla o backlog do produto que foi definido lá pelo time de negócio. E aí ele joga por cima do muro aquelas tarefas para o time de desenvolvimento, trazer os outputs, né, também jogado por cima do muro para o cliente, e esse feedback ele retorna de forma cíclica para o time de negócio, e aí a gente refaz o ciclo. Então, assim,
esse modelo de negócio ele não vai funcionar no modelo de desenvolvimento do produto, ele não vai funcionar numa product company, porque quando a gente fala de empoderamento, o time de negócio, o time de desenvolvimento que cumpriu o resultado daquela tarefa, ele fez o trabalho dele de maneira correta, né? Mas se aquilo gerou um resultado para a empresa que é positivo ou negativo, não é problema dele, ele cumpriu a parte dele, então ele não tem essa responsabilidade, então ele não está de fato empoderado, né? Beleza, estou numa equipe empoderada, né? E agora o que eu faço? Né? Aí tem esse charge aqui para ilustrar um mau entendimento desse termo da colaboração, que é uma pessoa chegando para o chefe e falando, putz, eu estou super feliz em colaborar, então só me diz agora o que eu faço. Tá? Então não é isso que nós estamos falando. Colaborar não é participar. Colaborar é, de fato, nesse contexto, entender como a gente consegue, de fato, atuar na transformação digital da empresa. E qual é a chave que permite o empoderamento dos times? Então, isso é muito importante dentro da visão dos líderes, né? Como é que isso pode acontecer, de fato, de maneira eficiente? A chave que abre o empoderamento nas equipes é a confiança. Ou seja, eu defini os objetivos, eu tenho os key results, né? Para conseguir mensurar se aqueles objetivos estão sendo alcançados, o time tem que ter o accountability, né? Tem que ter a responsabilidade por fazer aquilo ser executado. Beleza? Então, esse é o cenário, esse é o time. E agora, como eu me destaco? Aí a gente entra em como, deixa eu ver as horas, 6h30, tem mais 25 minutos, eu acho, né? Como o time consegue, então, ou você consegue se destacar dentro desse cenário de uma Product Teams. Já podem sair aqui da apresentação e pedir emprego nesses patrocinadores digitais aqui, tá, gente? Quero ver depois vocês mandarem mensagem, ver se isso aí, ficaria muito feliz se isso tiver um resultado positivo na vida de pelo menos uma pessoa que esteja acompanhando aqui a palestra. Vamos lá. Então, primeira dica, né? O livro Empower, do Martin Kagan, ele deixa isso bem claro como uma característica essencial do time. O livro é muito mais voltado para o board executivo, ele muito mais fala para os líderes como implantar essa mentalidade do que para os liderados, e eu fiz uma tradução contrária desses livros, né? Numa visão liderados, como é que ele se encaixa na proposta que está sendo disponibilizada para os líderes. Então, na visão do liderado, do time, seja um resolvedor de problema. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não é mais a pessoa que está entregando tarefas, né? Isso é uma pessoa que está... Você tem que identificar, faz parte de um profissional que tem uma qualidade indispensável para uma empresa, é uma pessoa que consegue, principalmente, entender qual que é o problema, que tipo de problema a empresa busca resolver com uma determinada iniciativa e como é que ela pode contribuir na visão da resolução do problema. Agora você tem o poder de sugerir soluções, né, e não só executá-las. E para isso, para resolver o problema, você precisa ter essa visão estratégica. Você precisa entender os objetivos do negócio, né? Você precisa saber, dentro de uma visão departamental ou de uma visão corporativa, quais são os objetivos, quais é a missão, qual é a visão, né? Só assim, sabendo de fato qual que é o rumo que está sendo definido dentro de uma visão mais executiva, você vai conseguir de fato ver quais são as capacidades que você vai conseguir trazer para que sejam resolvidos aqueles problemas, né? Então você tem que buscar de toda forma estar por dentro, né, imerso nessa visão estratégica. Então decore mesmo, isso aí é super importante para você demonstrar o seu diferencial lá na frente. Mais uma vez, né, para você conseguir ter essa visão estratégica, não só do ponto de vista do time que
que tem essa capacidade mais de negócio, vamos dizer assim, né? Apesar de que esse muro já quase não existe mais, né? Negócio e tecnologia é um time só. Você precisa se aproximar do contexto do problema, né? E aqui vai uma discussão que ela é muito comum entre que a gente vê muito comum na internet, né? Das pessoas que dizem trabalhar por dinheiro e das pessoas que dizem trabalhar por propósito. Qual que é a discussão aqui que tem muito a ver com essa dica de se aproximar do contexto do problema? Quando você está trabalhando em função do aumento do salário, você pode cair numa determinada característica de empresa que não tem nada a ver com o seu perfil, né? Com aquilo que você acredita, com aquilo que você... com o seu perfil pessoal mesmo, né? Vamos supor que você está trabalhando por um grande frigorífico nacional e você é um vegetariano, você não come carne. Como é que você vai aproximar do problema? Como é que você vai ter uma visão? Como é que você vai ter a visão do cliente se você não tolera o business da empresa, assim, né? Então é muito difícil. Então, assim, se aproximar do contexto do problema, se imergir no contexto do problema, depende da sua satisfação em estar dentro daquele contexto, né? Se você, por exemplo, eu trabalho dentro do mercado financeiro, eu trabalho dentro da tesouraria do banco e tal. Então, assim, se eu não gostar daquilo que eu faço, vai ser difícil eu querer aprender sobre aquele business, né? Eu vou acabar me dedicando mais à minha capacidade técnica do que na minha capacidade estratégica. Então, é importante que você tenha essa aproximação do negócio. Beleza. Senso de responsabilidade. Uma vez que agora você é responsável, né, por uma determinada, de fato, né, uma vez que você é responsável pelas decisões da empresa, isso acaba sendo um processo até tanto quanto natural, né, como eu disse, né, no contexto de uma gestão tradicional, quando você não é responsável, você fez o seu trabalho, você entregou a sua atividade da forma que eles delegaram, seu trabalho está feito, e se aquilo deu certo, se não deu certo, se a empresa cresceu, se a empresa não cresceu com aquilo, pode ser que você pouco sofra, né? Então, senso de responsabilidade primeiro, é importante que você tolere as falhas como parte do aprendizado, mas é um sinal de que você está absorvendo esse empoderamento quando você sofre com essas falhas, pelo menos, né? Então você precisa ter um senso de responsabilidade de um samurai. Não quer dizer que você precisa cometer um harakiri quando você quando você falha, né? Você não precisa enfiar uma faca no bucho, mas você precisa ter esse senso de responsabilidade de um samurai, tá, gente? Isso é bem importante. Trabalhar por outcomes, né? Isso aí é meio que repetitivo, mas é um reforço que ele está bem explícito nesses livros, que é a diferença de você trabalhar pela qualidade dos outputs versus trabalhar pela qualidade dos outcomes. Trabalhar pelas tarefas entregas é diferente pelos os resultados alcançados, tá? Então, ele é totalmente... Eu já falei meio que isso algumas vezes aqui, mas essa é a maneira explícita, é assim que a gente classifica, tá? Então, trabalhe pelos outcomes mais do que trabalhar em função dos outputs, né? A questão de ser colaborativo, tá? Gente, assim, transformação digital só se torna viável se você passa por um modelo de negócio, se você passa de um modelo de negócio subserviente para o modelo de negócio colaborativo. O que eu quero dizer é o seguinte: você não está aqui mais para servir o entendimento de alguma pessoa sobre o negócio, né? Você está aqui mais para colaborar com aquele entendimento. Então, a colaboração sobre o resultado, e principalmente entender que você sozinho não vai ser responsável pelo sucesso da empresa, essas características de engajamento, de trazer trazer as pessoas para um determinado contexto, para o mesmo contexto que você, fazer com que a equipe consiga ter a mesma visão que você sobre o negócio, para conseguir, de fato, através das suas ações, o resultado que a equipe esteja buscando, é uma característica que é essencial, assim. O que eu quero dizer é o seguinte:
a característica da pessoa que entende as necessidades, mas não compartilha, talvez seja uma característica de uma equipe patológica do que de uma equipe geradora. Então, a gente assim, eu quero também deixar isso um pouco natural, assim, eu acredito que vai ter mais oportunidades no futuro para equipes geradoras do que para equipes no contexto patológico, mas se isso te faz bem como profissional, pode ser que também seja o contrário, você está numa equipe geradora e você fala, cara, não é esse, eu não consigo trabalhar, não consigo me desenvolver nesse cenário, talvez o meu cenário seja outro, enfim. Então, não sou colaborativo, vou trabalhar numa equipe com uma característica diferente da que eu estou, tá? Mas para equipes empoderadas, a colaboração é essencial. E um outro termo que eu gosto demais, né, dentro das provocações do Martin Kagan, é ser missionário ao invés de ser um mercenário, né? Então, mais uma vez, de você acreditar tanto no resultado daquilo que você esteja desenvolvendo, trabalhar em função daquele resultado, que você vai evangelizar as pessoas, os seus clientes, evangelizar o negócio do resultado que você está buscando, que você está alcançando. Então, assim, é uma coisa meio... parece uma dica um pouco... Parece uma crendice, né? Mas isso de fato vai influenciar no resultado, a forma com que você imerge num produto, no resultado de um produto, ele acaba sendo, acaba trazendo uma, como é que esse ponto, o cara quando trabalha em função do dinheiro, dificilmente ele vai conseguir engajar com o resultado, o cara mercenário dificilmente vai ter essa característica de engajar com o resultado daquele que você esteja buscando, de um perfil missionário. Então aqui é um perfil também que vai fazer muito sentido nesse contexto de equipe, tá? E aí, por fim, né, como a gente sabe que está caminhando, como é que a gente sabe que está indo dentro... desculpa o pessoal do chat aqui, é porque eu tô alternando, né, para o modelo, para a apresentação, e às vezes eu não acompanha, mas assim, eu acho que eu acabei respondendo a sua pergunta. Isso na individualidade ou na coletividade, eu não sei o momento exato que você perguntou, mas acho que dentro da apresentação aqui, a resposta, mesmo saber quando você perguntou, seria na coletividade, sim, tá? Enfim, então como a gente consegue saber se estamos no caminho certo, né? Como é que a gente consegue entender quais são as ferramentas que a gente vai tentar utilizar, tá? Você precisa, bom, no contexto das product companies, eu acho que por natureza a equipe ela tá, quando ela vai empoderar, né, ela vai trazer, ela vai cuidar da mesma forma dessas métricas, né, como é que ela vai conseguir apresentar as métricas para a equipe, para saber se a equipe está alcançando os resultados corretos. Você, como membro dessa equipe, eu acho que é importante você conhecer, saber o resultado, saber que as suas ações ela tem um impacto sobre as métricas e que as métricas têm um impacto sobre o negócio. Normalmente a gente está falando de três tipos de impacto, né, sobre a lucratividade, sobre o market share e sobre a produtividade. Então é importante você, como pessoa, né, para quando chegar no próximo passo, voltando no início da palestra, né, chegou a hora de você pedir um aumento de salário. Qual que vai ser a minha abordagem para a empresa, que tipo de abordagem eu vou trazer para conseguir fazer um pedido de aumento de salário depois de todas essas dicas, assim, né? Sabendo
da maneira com que as suas ações, né, dentro de um time conseguem impactar as métricas e como as métricas impactam, sendo do ponto de vista da lucratividade, sendo do ponto de vista da aceitação do produto no mercado, sendo do ponto de vista da produtividade ou da diminuição de custos, enfim, alguma coisa nesse sentido, fica mais fácil, né, você provar o seu valor de forma estratégica, né, através da demonstração desses resultados alcançados. Né. O que eu quero dizer é o seguinte, ao invés de dizer para os seus líderes que você precisa assumir uma certa uma cadeira, né, seja como coordenador, ou seja, como um especialista atuando do ponto de vista tático e estratégico de uma empresa, fica mais fácil você atingir um resultado quando você consegue demonstrar o impacto que você trouxe para a empresa. Então, existe várias dicas que a gente consegue achar, tipo, em todo o site de RH que você procura como pedir aumento. Mas o que eu trago aqui, que talvez não esteja tão explícito dentro dessas dicas, prove seu valor de forma estratégica, através da demonstração dos seus resultados, do seu impacto na organização, do seu conhecimento sobre as necessidades do seu cliente, e principalmente alinhado com os objetivos da empresa. Eu acho que essa talvez é a mensagem. Tudo que eu disse aqui nesses quase 45 minutos de apresentação é em função da mudança de mentalidade. Você, não importa a cadeira que você esteja, esse aqui talvez ela seja uma mensagem muito mais importante quando você está no momento de romper romper a barreira de um cargo extremamente de execução para um cargo de tomada de decisão, mas essa mentalidade é importante desde o estagiário até o nível um CEO de uma empresa. Assim. Então, quanto mais cedo você tem esse entendimento, né, da oportunidade que você tem dentro da sua cadeira como profissional de de ajudar na transformação digital de uma empresa, mais rápido você vai colher os resultados sobre as suas atitudes. Beleza? Então, assim, basicamente isso. Eu até teria eu até pensei em trazer algumas questões mais técnicas dentro de um contexto de TI, de tecnologia, que é um contexto que eu tenho mais familiaridade para discutir, mas eu sei que o público aqui do New Horizons é um público bem amplo. Eu tentei trazer a palestra de uma maneira um pouco mais genérica, em cima de alguns termos, mas eu espero que consiga contribuir de alguma forma aí dentro da jornada de vocês. Aqui está nesse QR Code está as minhas redes sociais, tanto o Instagram, tanto Twitter quanto LinkedIn, se alguém ainda não tiver pegado lá no começo e quiser escanear. Fico feliz, mais uma vez, reforçando, né? Vou abrir para alguma pergunta, mas eu ficaria feliz se alguém trouxesse algum impacto, né? Se alguém conseguisse compartilhar, se isso contribuiu de alguma forma, né, na carreira de vocês. E aí, para fechar aqui com a conversa, eu vou trazer uma frase aqui do Martin Kagan, né, que não importa quão boa é a sua equipe de engenharia, se não for dado a eles algo que vale a pena desenvolver, tá, gente? Então, essa aqui é a mensagem principal dentro da discussão do empoderamento, tá? É isso, pessoal. Vamos lá. Messi aqui super participativo, mais uma vez. Lucas, gratidão pela partilha, me ajudou a ter alguns insights aqui. Tenho desejo futuramente ter uma experiência com a Product Company. Estou numa empresa júnior ainda. Sucesso, cara. Divide a sua jornada comigo. Puder, me adicione, compartilha. O livro... esse livro... tem 2 livros que são importantes do Martin Kagan, que é o Inspired, inspirado, né, e o Empoderado, Empowered, do Martin Kagan. Sugiro fortemente. Eu acho que é um livro que pode trazer uns insights bem interessantes.
Ô Messi, aí você comentou que é júnior, é numa empresa de tecnologia, é isso? Você trabalha com desenvolvimento de software também? Enfim, se sim, se trabalha na área de tecnologia e desenvolvimento de software, beleza. O Accelerate também é um bom livro para ajudar a entender como a equipe cria métricas para a transformação digital, como é que trabalha com feedbacks constantes, como é que cria equipes, que ela acaba os dois discursos são bem parecidos. Eu acho que o Accelerate acaba trazendo uma forma de execução dentro das filosofias do Marty Kagan, tipo, principalmente como é que você remova obstáculos para que a equipe ela tenha uma equipe, não tenha, por exemplo, vamos supor que dentro do Accelerate ele trata uns assuntos do tipo, se eu tenho uma equipe que ela está sendo impactada por um time de segurança, por exemplo, quanto isso pode ser negativo do ponto de vista da liberdade que aquela equipe tem para entregar os seus resultados, como é que isso pode ser transformado numa comunicação um pouco mais impeditiva, trazendo isso para a esteira. Então é um livro que pode... legal, cara, desenvolvimento de software, esses livros. O Accelerate, o Empowered, o Inspired, Team Topologies, que também é um livro que é interessante dentro dessa área mais estratégica. Me chama aí no LinkedIn, me chama no Twitter e vamos conversar que eu consigo te dar mais sugestões. Sucesso, espero que você tenha sucesso na sua carreira também. Alguma outra pergunta? Beleza, gente. Então acho que encerramos aqui, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo convite aí à organização do evento. Valeu demais, gente. Sucesso, hein?